Esses dias eu compartilhei no meu Instagram como que agora eu tenho motivos suficientes para poder cuidar melhor do meu corpo, porque agora eu estou gravidinha. Olha aqui também na minha barriga, 5 meses de gestação. E quando a gente tá grávida, tudo que pelo menos eu acredito que a maioria das mulheres, né? O que a gente mais pensa é: o que eu tô fazendo está trazendo um benefício ou um malefício para o meu filho? Principalmente em relação à alimentação, em relação ao sedentarismo, porque eu estava falando como que o Senhor sempre me cobra em relação ao cuidado com o corpo. Eu falo nesse sentido, realmente, em relação à saúde. E eu estava tomando café da manhã em casa, enquanto eu estava pensando se aquele meu alimento ali estava fazendo bem ou mal para o meu filho. Porque na minha cabeça, agora eu tenho um motivo suficiente para cuidar melhor do meu corpo. E o Espírito Santo do Senhor me incomodou na mesma hora, falando assim comigo: como assim agora você tem motivo suficiente para cuidar do seu corpo? E o Senhor me trouxe a palavra dele que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que fala assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, naquele momento, o Espírito Santo do Senhor falou comigo que eu tinha já algo precioso dentro de mim e que por isso eu precisava cuidar melhor do meu corpo, não por conta somente do meu ventre, por conta do meu filho que está sendo gerado aqui, mas pelo que eu carrego da parte dele espiritual, que é o Espírito Santo, que é algo muito valioso que nós temos, se nós dizemos que somos convertidos a Jesus. E nós, como cristãos, ou pelo menos as pessoas que acreditam assim em Cristo, né, que professam a fé cristã, elas acreditam que esse versículo elas levam só para a questão da prostituição, né, a questão de você se prostituir realmente, cometer pecados sexuais, como parte do capítulo fala também, mas se esquecem de analisar nós como seres humanos como um todo. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. E eu sei de mim que eu cuido muito melhor da minha parte espiritual e da minha parte emocional do que do meu corpo. Mas o que o Senhor sempre me incomodou é dizendo que: minha filha, eu não te fiz um espírito aí vagando pela terra, só um ser espiritual, só um ser emocional. Eu te fiz com um corpo e você precisa cuidar deste corpo que eu te dei. E eu confesso que isso é muito difícil pra mim, por conta realmente de preguiça. Tenho preguiça de me exercitar e a questão de se alimentar mal, de gostar de comer exageradamente as coisas que não deve. Por exemplo, nós selecionamos os tipos de pecado, né? Por exemplo, nós que somos cristãos, evangélicos, a gente critica muito quem bebe e quem fuma, mas a gente não olha para nossa gula, a gente não olha para nossa alimentação toda gordurosa, a gente não olha para a quantidade de doce que a gente come, a quantidade de açúcar na nossa comida, o quanto de alimento industrializado, de produto alimentício industrializado, né? E tudo isso é fazer mal ao templo do Espírito Santo, tudo isso é fazer mal ao nosso corpo, mas nós selecionamos os nossos pecados, né? Porque é pecado o outro beber, mas dizer que crente come igual não sei o que lá, não é pecado. Pra quem? Porque a Bíblia condena a glutonaria. Tudo que venha prejudicar o nosso corpo é pecado, porque nós precisamos entender que nós temos algo valioso dentro de nós, que eu tenho algo valioso para além da minha gestação, para além do meu filho, eu já tenho algo valioso, que é a presença do Espírito Santo. E eu quero que o Espírito Santo se sinta bem habitando no meu corpo, com a minha vestimenta, com os meus cuidados e com a minha saúde. E o que muitas vezes nós vemos são pessoas do mundo, né? Pessoas que não são convertidas, cuidando muito melhor da sua saúde do que nós que somos cristãos, que temos que zelar muito mais ainda pelo nosso corpo. Eu não estou falando, gente, em relação à vaidade, né? Porque tem muita gente que leva em relação à vaidade. Ah, porque eu não cuido do meu corpo por conta de vaidade, que isso é vaidade. Mas, gente,
Pensa só comigo, como que você atrapalha seu desempenho no reino de Deus porque você não tem um corpo saudável. Muitas vezes você não consegue subir um morro para ir na casa de um irmão que está necessitado. Por quê? Cansa, fadiga, as pernas doem. Por quê? Porque você não tem desempenho físico. Você, no caso a gente, né? Não tem desempenho físico. Ou quantas vezes nós levantamos aí, né, mulherada, de madrugada para poder orar, para poder ungir nossa casa, para poder colocar tudo, nossas vidas na mão do Senhor. Mas a gente não faz o básico, que é cuidar daquilo que o Senhor nos deu, que é cuidar do nosso corpo. Aí a gente não cuida do nosso corpo. E aí depois a gente tá lá no pé de Deus fazendo, sabe o quê? Pedindo um milagre pela nossa saúde. Depois que a saúde já tá toda ladeira abaixo, né? Por quê? Porque você não teve o zelo com aquilo de precioso que Deus te deu. E o Senhor não te deu só um espírito e uma alma. Nós precisamos sim cuidar da nossa parte espiritual, da nossa parte emocional. Mas eu acredito que tem muitos cristãos, que tem muitas mulheres principalmente, que entram para a igreja e elas esquecem de olhar para o seu próprio corpo. Elas esquecem de cuidar e de zelar do corpo. Então a palavra do Senhor para nós neste dia, nesta noite, nesta manhã, é para que a gente tenha zelo com o nosso corpo, em todos os sentidos. Que você tenha amor, tenha carinho, tenha autocuidado com aquilo que Ele te entregou, que é o seu corpo. Imagina quanto que você pode ser melhor realmente na obra de Deus. Se você tiver mais ânimo, se você tiver mais vigor, se você tiver mais disposição, tudo isso vem de quê? De um cuidado com o corpo. Então, não espere a sua gestação para você cuidar melhor do seu corpo. Não espere você estar grávida para você cuidar melhor da sua alimentação, praticar um exercício, que agora eu tô fazendo lá os exercícios na bola de pilates. Tô fazendo uns exercíciozinhos para poder facilitar a minha jornada aí de trabalho de parto. Mas não espere você estar gerando para se cuidar. Quantas mulheres também não conseguem, né, gerar por falta de cuidado com o corpo, né? Eu sei que existem muitas doenças e tudo, mas muitas vezes tem mulheres que não conseguem gerar por falta de cuidado. E então não espere chegar a doença para você aí se preocupar com a sua saúde. Então, a partir de hoje, assim como eu, o Senhor já vem me incomodando faz muito tempo em relação a isso, né? Mas a partir de hoje, que você não espere um motivo para poder cuidar do seu corpo. Sabe por quê? Porque nós já temos o motivo. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. E isso é motivo mais do que suficiente para que a gente possa cuidar do nosso corpo, para que a gente possa exercer a missão que Ele nos deu aqui na Terra com mais empenho, mais dedicação e mais facilidade, através de um corpo saudável. E ter um corpo saudável também ajuda a gente na questão mental também, né? E na questão espiritual também. Quem tá mais disposto consegue dobrar o seu joelho para poder orar. Quem tá mais disposto consegue se entregar mais na obra de Deus. Então que nós não venhamos negligenciar essa parte importantíssima que Deus nos deu, que é o nosso corpo. Porque se o seu corpo acabar, aí seu espírito, sua alma vai ficar só esperando pela salvação do Senhor. E acabou. Então, espero que você tenha gostado, que esse conteúdo simples tenha tocado você e tenha te motivado, assim como me motivou também a olhar melhor com mais carinho para mim. Um abraço e um beijo. Tchau, tchau.